deixar o Fábio à vontade aí. Qualquer necessidade, a gente presta o suporte. Valeu, Fábio. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Carilli, quem está nos assistindo, Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Antes de mais nada, quero desejar para você muito sucesso no Vasco, no futebol carioca, que você possa mostrar todo o seu trabalho. Nós estamos aqui ao vivo no F90 e ontem você conversou com a imprensa lá no CT de forma descontraída, sem gravar, e me chamou a atenção que você foi muito objetivo em tudo que você passou para a gente. Inclusive, já de cara, você já falou que tem um esquema tático preferido, que é o 4-2-3-1, com variações, é claro. Você mostrou que já trabalhou com todos os esquemas táticos que a gente conhece no futebol. E eu te pergunto, então, por que o escolhido, o preferido é esse? O que o time ganha com esse 4, uma linha de 4, 2 volantes, 3 meias e um atacante? Abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cícero. É a minha preferência, mas não está decidido ainda o que eu vou fazer. A gente começamos a trabalhar hoje, o grupo ainda está dividido, né? Não sou engessado, eu tenho as minhas preferências, mas não sou engessado. Eu sou muito de respeitar o que o elenco pode me dar, para que eu possa tirar o melhor desses jogadores. Como eu falei ontem, antes do jogo do dia 23, vou voltar a falar com vocês para falar melhor desses jogadores do elenco do Vasco, de possíveis jogadores que possam chegar, para aí sim a gente definir uma forma, repetir bastante e ter variações dentro dessa forma de jogar. Mas essa forma, o que te faz pensar que ela é melhor? Não, é o que eu aprendi, é o que eu conquistei bastante no período como auxiliar também, no período como técnico também. Tive conquistas num 4-2-4 sem ter um pivô jogando com 2 meias por dentro. Foi me adaptando de acordo com as características de cada elenco, né? Se eu tivesse que montar um time, com certeza seria o 4-2-3-1, que eu entendo que dá aquele equilíbrio, mas é claro que você precisa ter jogadores para fazer isso, né? Então, é um início, a diretoria tem trabalhado bastante aí para que chegue alguns jogadores, não sabemos ainda o que vai acontecer nos próximos dias, e antes do jogo do dia 23, aí eu volto a ter uma conversa com vocês para passar melhor uma análise sobre o elenco. Boa tarde, Fábio. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Bem-vindo, parabéns aí pela escolha do Vasco, sucesso para ti. Fábio, esse ano o Vasco vai disputar 4 competições, inclusive desde 2017, que não disputava uma competição internacional sul-americana. Você vai priorizar um desses campeonatos? E, mediante essa pergunta, você pensa realmente em algumas peças, repor, contratar algum jogador para dar rodagem ao elenco? Obrigado, boa tarde, sucesso. Boa tarde. Eu sou muito de pensar no próximo jogo, independente da competição. Então, termina um jogo, a nossa próxima decisão, independente do campeonato, é o próximo jogo. É assim que eu gosto de trabalhar, sem priorizar nada. Em relação... o clube tem trabalhado, eu já considero um elenco forte, né, principalmente com a volta de alguns jogadores do departamento médico, no caso de Jair, Paulinho, que já voltaram no final do ano passado, o Adson, que daqui um pouquinho está de volta, o próprio Estrela, né, talvez fuja algum nome aqui nesse momento, mas já tem os reforços mesmo dentro do Vasco, com a volta desses jogadores, e estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria aí para que chegue mais alguns jogadores para potencializar esse grupo que eu já considero forte. Fábio, boa tarde. Fábio Azevedo aqui do canal Fanático Vascaíno. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Queria que você falasse o que você imagina em relação a Coutinho e Payet, porque sempre foi um dilema no ano passado, pode jogar junto, não joga junto, o Payet joga mais à frente, o Coutinho joga mais à frente. O que você imagina em relação a esses dois que têm contrato, por enquanto, só até o meio do ano? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Penso que quando tem qualidade, a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se estiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo. Mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com Estrela, 2 meias. Jogadores que... o Estrela é um menino, mas os outros 3 jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira. Possibilidade que eu tenho pensado sobre isso, sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo.
Fábio, Thiago Totti, Vasco Velocidade. O Vasco pensa em priorizar alguma competição ou não? Vai disputar as 4 competições para vencer? A forma de eu trabalhar, como eu já respondi aqui, é pensar sempre no próximo jogo, independente da competição, né? Então, no início aí temos Carioca, Copa do Brasil, não sei quando vai iniciar, depois eu olho, Sul-Americano também não sei, mas assim, sempre pensar no próximo jogo e preparar estratégias para que a gente possa vencer sempre o próximo jogo, independente da competição. Aqui, boa tarde, Fábio, tudo bem? João Guerra, do GE. Globo. Primeiramente, te desejar boas-vindas e um bom trabalho no Vasco. Essa semana você conheceu as instalações do CT. Eu queria saber de você quais são as suas primeiras impressões, se você já falou com a diretoria sobre essa questão do planejamento de estrutura, como você enxerga o Vasco nesse sentido e como você vê que o Vasco pode potencializar isso no futuro. Obrigado. Obrigado. A diretoria está pensando muito nisso, mas posso dizer que é um CT muito funcional, né, que dá para trabalhar tranquilamente, dá para fazer tudo o que é necessário para que os jogadores possam ir para campo e fazer o melhor no dia dos jogos, né? Funcional, profissionais de altíssima qualidade, né, muito satisfeito com o que eu encontrei ali para a gente poder realizar um bom trabalho. Fábio, boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você falou que o Vasco ainda trabalha para poder potencializar esse elenco. Eu queria ouvir de você se você tem tido alguma participação nessas movimentações. Se me permite, surgiu uma especulação há pouco tempo de que você teria até entrado em contato com o ex-atleta seu, Balbuena, algo nesse sentido, que você tenha buscado o jogador, feito esse convite para vir para o Vasco? Sim, sobre esse jogador, sim, eu conversei, um jogador que conquistamos juntos, um jogador que eu confio bastante, mas já de antemão essa possibilidade não vai acontecer, tá? Mas tenho participado junto com o Marcelo, com o Felipe, com o presidente ali todos os dias, muitas vezes até de manhã e de tarde, desde quinta-feira que eu cheguei, que eu comecei a trabalhar quinta-feira à tarde, dia 2. Então essas conversas elas estão sendo diárias aí para que a gente possa qualificar ainda mais esse grupo. Aqui, Fábio. Sérgio, do podcast Cruz Maltino, boa tarde, bem-vindo. A grande preocupação da torcida desses últimos anos é o sistema defensivo do time. Você já tem em mente, você acompanhou, assistiu alguma coisa do ano passado do Vasco, já tem em mente o que preparar para poder diminuir essa preocupação? Acompanho o Vasco, eu já não sei quantos anos, cara. Uma camisa com esse peso, com essa torcida tão apaixonada. Então é claro que sempre que pode estou assistindo o jogo, muitas vezes está em outro clube ou outra competição, mas sempre que posso assistindo, entendendo, em cima dos estudos que eu faço de cada equipe, independente de onde eu estiver, muitas vezes Japão, Arábia, estou acompanhando e anotando, fazendo as minhas anotações. É claro que depois que começaram as conversas, antes do Natal ali, a gente ficou conversando uns 4, 5 dias até o acerto, fui buscar mais informações, imagens, né? É algo que preocupante que aconteceu nos últimos anos, e isso é claro que tem um monte de fatores, é algo que eu espero melhorar junto com os jogadores. Do sistema defensivo que jogou bastante nesse ano, tem 2 já, que é o João Vitor e o Piton, que foi eu que subi ali no Corinthians em 2019, jogadores que já sabem um pouquinho dessa ideia defensiva, e eu espero melhorar muito com o entendimento de todos os atletas. Carille, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Você, no seu último trabalho no Santos, por mais que tenham tido algumas críticas no final, você entregou resultados. Levou o time à final do Paulista, campeão da Série B e o acesso à Série A. Esse ano do Vasco, o mais importante é mesmo a questão de buscar os resultados para poder, até porque a gente sabe que o momento hoje do Vasco é um pouco mais complexo, a diretoria está trabalhando, mas você acha que, por exemplo, os resultados hoje no Vasco são mais importantes até mesmo do que o torcedor ver um time um pouco mais, das características do Vasco, com um pouco mais de toque de bola, ou acho que os resultados são mais importantes? Muitas vezes você pode ter resultados com toque de bola. Eu penso que é um time muito qualificado, muito técnico, onde, o que eu já posso adiantar para vocês, independente do sistema que for jogado, vai ter muita valorização de posse de bola, né? Vai ter bastante ficar com a bola, entregar menos a bola para o adversário, ter mais controle do jogo. Isso eu já posso adiantar para vocês, independente se é 3-5-2, se é 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Eu vou trabalhar muito
a questão da valorização da posse de bola. Esse trabalho já começou ontem, hoje a gente já voltou a fazer com um grupo. O grupo ainda está separado por conta dos exames que estão sendo feitos, mas é algo assim que a gente vai priorizar muito, a valorização da posse de bola pela qualidade do elenco e dos jogadores que tem. Fábio, boa tarde. Marcelo Corrêa, da TV Globo. A gente sabe que futebol e essa ideia de torcedores de variados clubes de que compreendem o jogo mais do que de fato compreendem e até do que conseguem observar, gera rótulos o tempo todo para jogadores, para treinadores. Você, durante muitos anos, foi rotulado como treinador defensivo. Até que ponto esse rótulo te incomoda e quais credenciais que a gente, analisando mais os jogos, consegue ver, você gostaria de expor aos jogadores, aos torcedores, a respeito de outras características da sua forma de trabalhar? Isso daí ficou muito forte depois de 2019, até tive uma conversa ontem com alguns aqui que estavam lá no CT a respeito das formas que eu joguei. Isso foi por conta de 2019, onde o Corinthians ali era um time totalmente reativo e foi o que a gente achou para aquele ano, pelas características dos jogadores. E mesmo assim foi um ano de resultado, onde o futebol não era legal, mas foi um futebol de resultado, com título paulista, semifinal da Sul-Americana, e chegamos a ficar em quarto no Brasileiro. E dali para cá isso não me incomoda, porque foi uma verdade, e eu deixei muito claro em todas as vezes que a gente ia jogar daquele jeito, passava muito claro isso, né? Então, depois eu vou para a Arábia Saudita, no Etihad, que muitas vezes esse futebol ele fica longe de nós, mas é um futebol muito difícil para se jogar, ainda mais que eram 8 estrangeiros que podiam jogar e um investimento muito alto. Lá eu cheguei a jogar com 4-1-3-2. 4-1-3-2, parecido com o River, que jogou durante muito tempo, do Galhardo, jogou no 4. E era isso porque eu tinha uma linha defensiva muito rápida, jogadores qualificados, e foi muito legal ter trabalhado com essa forma. Acreditei nessa forma pelas características dos atletas. Penso aqui, a gente já tem o João, que tem velocidade, né? O Oliveira, outro jogador que já está certo, que também sei que tem velocidade, um jogador que eu tentei levar para o Japão comigo e não consegui. O Freitas fez um campeonato muito legal, que também tem velocidade, né? Do lado direito, tanto o Puma como o PH também, jogador que tem velocidade. Então, jogar lá em cima pode ser uma alternativa, sim, né? Deixar esse balanço, essa pressão o tempo todo. Eu joguei assim com o Santos agora no último ano, buscando pressão o tempo todo, marcando no campo ofensivo. E, a princípio, eu acredito que dê para fazer isso. Então, é algo que não me preocupa, porque realmente eu fiz isso em 2019, né? Mas foi o único ano mesmo que eu priorizei demais a parte defensiva por conta das características dos atletas. Em sua apresentação no Vasco, como novo treinador, Fábio Carille confirmou que já tem trabalhado em conjunto com a diretoria na busca por reforços para o ano de 2025. Essa movimentação ajuda principalmente ele a ter um controle um pouco mais adequado em relação aos jogadores que estarão presentes no plantel de 2025. Ele buscou destacar principalmente a importância de conseguir identificar jogadores que consigam se encaixar no perfil buscado pela equipe, tanto tecnicamente quanto jogadores dentro do orçamento disponível. A abordagem vai se refletir principalmente em um técnico muito antenado à busca por reforços e auxiliando a direção para que em 2025 o Cruz Maltino possa atender as demandas que o técnico terá em seu elenco de maneira inicial, principalmente para a defesa, onde o Vasco ainda busca um jogador que possa chegar com peso para ser titular na equipe durante esse início de temporada de 2025.